Estamos iniciando mais um episódio do Atualizando comigo, Roseli Bonadil. Sejam todos bem-vindos, porque hoje eu estou me sentindo muito orgulhosa, porque eu estou recebendo aqui nada mais, nada menos que a psicóloga mais famosa do Brasil, Maria Rapati. Menos! Mas eu adorei uma chuva de confete Que maravilhosa. orgulho de Obrigada. receber aqui. Eu que me sinto orgulhosa pelo convite. Obrigada, querida. Olha, a hora que eu fiquei pensando, eu falei, mas será que ela vai mesmo? Porque eu tô muito feliz de Mas receber, quando eu marco, você não eu vou, mulher. O imagina. negócio é assim, não tem erro. Compromisso marcado é compromisso feito. Maria, e hoje nós vamos falar de relacionamentos. Oi? Olha que beleza. Meu Deus do céu. Aquela coisa que a gente escolhe pra nossa vida e poderia escolher bem melhor pra sofrer menos, é isso? Ixi, Maria, ela Já já começamos. começou assim. Já começamos, né? Porque o relacionamento muitas vezes é o maior problema na vida da pessoa, certo? É o maior problema? Muitas vezes é, quando não deveria ser, já que é uma escolha. Maria, eu sou advogada, tá? E antes de me formar, eu achava que os casais bonitos, né? Nossa, aquele casal não tem problema. Por que todo mundo consegue, né? Então, olha, todo mundo feliz. Hoje eu vejo que sorriso no rosto não significa nada, né? Absolutamente nada, e mais em tempos de redes sociais. Mas a gente não pode condenar quem só mostra o seu lado bom. Por quê? Porque, afinal de certo. contas, a rede social hoje é a rua de antigamente. E as pessoas, como é que as pessoas saíam na rua antigamente, né, pra passear e tudo mais? Arrumadas, não ficavam brigando umas com as outras, exatamente como acontece nas redes sociais. A única coisa que eu acho que é problemática é você ficar olhando todo um feed, Tá. pensando que você necessariamente é mais infeliz do que outra pessoa. Que a grama da vizinha tá mais verde, Maria. Eu acho que não precisa, tá? Não precisa. Eu acho que todo mundo fica com o efeito Sandy. Eu, quando vi o ano passado que ela viajou Perfeito. com o marido e uma semana depois anunciou a separação e postou fotos maravilhosas, nada contra a Sandy, Sim, mas claro. lembrando que esse é um efeito que ficou muito emblemático para nós na sociedade. Você veja, não necessariamente uma pessoa está bem porque está junto com outra. E não tem problema nenhum. Nós não precisamos estar bem porque os outros estão bem. Ou precisamos estar mal porque os outros estão mal. Ou precisamos torcer pelo bem ou pelo mal do outro. Nada. Nada. Precisamos somente fazer escolhas inteligentes para a nossa vida. Pronto. Ela fala como se fosse tão simples, né? Qual que é a fórmula mágica, Maria? Autocuidado, autoestima, amor próprio, e aí você não se enfia numa roubada porque simplesmente você se gosta tanto que você não aceita nem migalhas e nem alecrim dourado. Afinal de contas, nem eu nem você que tá aí nunca se enfiou numa roubada, né, Maria? Eu já me enfiei, né, quando eu também, tinha uma imaturidade emocional maior, claro, Tá. quando eu ainda não tinha toda essa experiência de vida que eu tento passar para os meus pacientes, que eu tento passar para os meus seguidores, experiência de vida e experiência de consultório e experiência clínica, né, experiência científica para a coisa. Quando eu não tinha tudo isso, quando não tinha essa bagagem, eu também já me contentei pelo meu histórico de vida, me contentei com menos daquilo que me cabia. Mas hoje eu não consigo nem imaginar uma fração das coisas pelas quais eu passei em relacionamentos afetivos, porque eu tenho uma consciência muito grande do meu valor. E é isso o que eu busco transmitir sempre na minha página. Maria, sabe o que eu percebo? Não sei se isso é verdadeiro, mas é de mim. Enquanto você não experimenta, abacaxi, você fica achando que ele é azedo, que ele é muito ácido, que ele pode te dar uma afta na tua boca, ok? Faz sentido? Enquanto você não experimenta, não passou pela sensação de ser muito bem tratada, você não sabe o que é isso. Não concordo. Não concorda? Não. E agora eu vou te dizer por quê. É. Porque nós não precisamos necessariamente passar pelas experiências para sabermos o que ela é, ou o que elas são. Tá. O ser humano é o único animal do mundo que tem a capacidade de simbolizar. Ok. Quando eu falo copo, Tá. eu não preciso lembrar de todos os copos que eu já vi na vida. Tá. Não preciso ter usado um copo para saber o que é um copo, certo? O nome disso é símbolo. Então, Ok. eu tenho capacidade de simbolizar na minha cabeça. Ora, amor próprio
não é algo que você precise simbolizar. Experimentar. Não precisa experimentar. Você Tá. pode simbolizar na tua cabeça. Peraí, o que, que é amor próprio? Amor próprio é quando a pessoa gosta dela mesma. É quando ela só permite ser bem tratada por uma pessoa. Quando ela está bem com ela mesma e por isso as pessoas que estão ao redor, que ela escolhe, Sim. não precisam ser tóxicas. Ora, querida, tudo isso diz respeito a uma experiência simbólica que todos nós podemos fazer. Então, agora, eu vou ficar a vida inteira esperando por um príncipe que me trate bem para eu saber o que é o amor maravilhoso? Pelo amor de Deus, né, querida? Não, não. Eu digo assim, olha, vamos supor, você tá num relacionamento tóxico há anos. Você que tá aí assistindo, entendi. que tá aí escutando, pode estar num relacionamento tóxico. E aí a gente tem inúmeros problemas que fazem com que a mulher permaneça ou não nesse relacionamento, mas eu digo assim, a partir do momento que ela consegue pular desse barco, Tá. e é bem tratada, encontra uma pessoa que realmente a valorize, ela não aceita mais viver aquilo que ela vivia. Isto é verdade, É nisso que eu vírgula. Mas se ela não tratar a dependência emocional que a deixou nesse relacionamento tóxico, ela pode entrar num outro relacionamento tóxico, porque esse príncipe de alguns dias pode se tornar um mendigo. E aí? Você faz o quê? Vamos lá. A gente sai sozinha de um relacionamento. A gente entra sozinha, né, num relacionamento tóxico, certo? Tá. Eu tenho certeza que quem tá nos assistindo agora, nos escutando, em algum momento da vida passou ou tem uma pessoa muito próxima ainda passando disso. Por isso, né? A gente entra sozinha nisso. E eu não sei te explicar, mas parece que nos primeiros dias ali, nos primeiros encontros, você já consegue descobrir que aquilo não tá dando certo e que parece que não vai. Opa, são as tais red flags, as Sim. bandeiras vermelhas. O que são as bandeiras vermelhas? Bandeiras vermelhas são pequenos sinais de que alguma coisa está errada, tá? Então, assim, essa é a primeira sinalização que todos nós temos acesso, a que todos nós temos acesso quando nós estamos em qualquer relacionamento, tá? Certo. Beleza. Uma bandeira vermelha, ela pode ser ignorada ou pode também ser vista, mas você pensa, esta pessoa vai mudar. Sim. Você porque tá a gente rindo consegue porque é isso, mudar, Tá. né? Nossa, Bom, exato. Então, isso está na base do quê? Está na base de uma coisa que a gente chama de cognição motivada. Tá. Cognição motivada, que a psicologia chama disso, é o fato de eu ter uma teoria na minha cabeça e prestar atenção e dar mais valor para tudo aquilo que valida a minha teoria. Se eu tenho na minha cabeça que aquele cara é perfeito, eu presto mais atenção no que eu chamaria de bandeiras azuis, tá? Tá. E não presto Esqueça a atenção nas vermelha. bandeiras vermelhas. Por quê? Porque eu tenho esse raciocínio ou cognição motivada. Eu estou prestando atenção só naqueles sinais que validem a minha teoria. Certo. Eu chamo as mulheres para o raciocínio, para o reino do raciocínio, eu digo. Eu não digo o domínio das emoções, o reino do raciocínio. No reino do raciocínio, eu vejo, peraí, ele apertou meu braço e falou para eu trocar de roupa. Opa! Mas ele queria saber onde eu estava e ele quer que eu mande a localização. Peraí, mas isso não é cuidado, isso é controle. Tem esses sinais todos, sim. entendeu? Entendi. Ou ele está me fazendo pagar todas as coisas. Sim. Ou ele não está assumindo uma relação comigo e eu estou faz muito tempo com ele. Todos esses sinais são sinais vermelhos. E aí tem o outro lado aqui que eu ouço como advogada. Não, ele pediu, Maria, para eu trocar de roupa, mas a minha roupa realmente estava curta. Claro, porque aí... Eu justifico? Isso faz parte do processo, eu justificar, porque eu quero minimizar aquela bandeira vermelha. Sempre nessa questão do raciocínio ou cognição motivada. Então, eu sempre quero minimizar e aí eu me coloco como culpada também daquelas coisas que estão acontecendo. Tem uma outra coisa interessante nos relacionamentos abusivos, que é a manipulação. Quando essa manipulação ela é constante, ela acaba sendo chamada de gaslighting, ou seja, quando ela é, digamos, uma campanha permanente para que eu duvide de mim mesma. Então, pessoas que são vítimas de gaslighting
Tipo, puxa, brigou comigo, mas eu mereci. Não, mas eu tava com aquela roupa errada mesmo. Não, mas olha, ele tá cuidando de mim, ele quer saber onde eu tô, porque ele tem cuidado. Todas essas coisas, todas essas sinalizações, que para uma pessoa madura emocionalmente são sinais vermelhos, bandeiras vermelhas, para uma pessoa que é imatura emocionalmente, passam a ser sinais em que eu também estou sendo coparticipante dessas coisas ruins que estão me acontecendo. Sim. Ele gritou comigo, mas eu provoquei. Ele me falou para tirar a roupa, mas também a minha roupa era muito ousada. Entendeu? Então, assim, você começa a duvidar de si própria. E é um problema, porque uma mulher que consegue sair de uma relação abusiva na qual houve muito gaslighting, sabe o que ela faz depois? Não. Ela se sente culpada ainda por cima. Ainda sente culpa porque terminou. E é um passaporte muito grande para um retorno, tá? Retorno de Jedi, no caso. É o tal de buscar o balde depois de jogar o balde na ladeira. Exatamente. Por quê? É bastante comum. Mais mulher, né? Porque homem parece que ele já engata uma segunda. Veja, aí, né? mulheres têm tendência a ser mais dependentes emocionais do que homens. E eu não estou dizendo isso de bobeira. São artigos científicos que mostram que 90% das pessoas que são dependentes emocionais são mulheres. Então a gente tem um traço cultural muito grande dessa mulher que foi criada para ser cuidadora, dessa mulher que foi criada para não ser sozinha, para não ser solteira, porque ser sozinha é um defeito. Então, esta mulher, ela tem tendência, sim, a ser mais dependente emocional e, sim, ela tem tendência a voltar para um relacionamento tóxico. E pior, às vezes ela volta como ficante, nem como namorada mais. Mas ficante hoje em dia é a moda, né? Não, é um nominho que estão dando para que as pessoas não se comprometam. Esse é o nome, tá? Esse e aí tem o ficante exclusivo, né? Daí a gente pode dizer, tem o ficante plus, tem o ficante platinum, tem o ficante extra, certo? Porque aí as pessoas são categorias, né? Tem o ficante exclusivo, etc. Então, resumindo, é só uma nomenclatura para que as pessoas não se comprometam. Porque, razoavelmente falando, em 2 ou 3 meses, se uma pessoa quer compromisso, ela assume compromisso. E que compromisso é esse? Compromisso perante a rua, que é a rede social. Tá lá, estamos namorando sim, posta stories, estou junto, vamos lá, vou te apresentar minha irmã. É assim que funciona. Você percebe que a mulher não tem problema de mostrar os stories, de mostrar, e o homem parece que ele esconde mais ou não? Mulheres que desejam ardentemente ter um relacionamento, elas querem mostrar que estão junto com uma pessoa. Homens que desejam ardentemente não ter compromisso, não vão mostrar, porque não vão o quê? Não vão perder o contatinho que eles têm, né, gente? Nem precisa ser ardentemente, né? Vamos supor que você tá lá 1 ano, 2 anos com uma pessoa, é comum você querer postar uma foto de um passeio. Não, é comum em 2 meses, querida. 2 anos não, em 2 meses, tá? É comum a gente mostrar. A rede social, e essa desculpinha de dizer, não, eu não mostro nada e tal, essa é uma desculpinha muito grande. A rede social hoje é um cartão de visitas, seja profissional, seja pessoal. Então ela serve para isso. Você não precisa postar o dia inteiro o que você está fazendo se você não é um blogueiro. Mas não se esqueça, é uma questão de respeito você mostrar que você é uma pessoa que tem alguém do teu lado de forma constante e mostrar essa pessoa na rede social. Uma questão de respeito. Alguém, né? Sim, você tem claro. Alguém ali com você. Claro, é importante. Maria, você já percebeu que a sociedade parece que impõe você ter ali um chaveirinho do seu lado? Se você chega, por exemplo, num jantar, numa reunião, numa confraternização, se você chega sozinha, parece que você é diferente de uma mulher que chegou lá com o marido, os filhos. Parece que é até uma ameaça para as outras mulheres ter uma mulher sentada sozinha à mesa. Como que você explica isso? Como que a gente deve... Eu, por exemplo, sou solteira. Eu posso chegar numa festa sozinha, ou posso chegar com um amigo, ok? Se eu chego sozinha, é uma ameaça para quem está lá sentado com os maridos. Tem toda uma construção social que, infelizmente, fala que é impossível ser feliz sozinho, como diz a música. Se você olhar, essa construção social, ela invade todas as mídias às quais nós temos acesso, tá? Está nas músicas, a construção social de não poder ser feliz sozinho, tá? Certo. Nas músicas, está nos filmes, eu sempre digo, até filme de espionagem tem par romântico, né? É verdade. Novela, literatura, série,
tudo aquilo da arte a que você tem acesso Tá. está mostrando e apontando para uma idealização de uma paixão, Sim, ou de até. um amor, ou de uma construção. Sim. Isso para homens e para mulheres, Sim. certo? Aí nós temos a educação machista que coloca uma mulher na posição de espera de ser escolhida por um homem, pois ele é quem toma a iniciativa de pedir em namoro, pedir em casamento, pedir, que todo mundo vê, né? Ok. Aquela coisa famosa lá, pede de joelho nas Maldivas, não sei aonde, né? Tá? É. Até agora Essa é tem chance, uma né? pessoa que eu não lembro quem A é. Paola, né? Oliveira tá nas Maldivas. É Não, isso? não, não. Quem Não? é? Não, não. Que foi pedida em casamento agora na Aurora Boreal, que achei tão lindo. A menina, aquela. Esqueci o nome dela. Bom, Também a esqueci. Mirella. Mirella. Que foi pedida em casamento e Mirella. tal. Veja, o inverso, se ela tivesse pedido em casamento o noivo dela e tivesse postado, talvez causasse estranheza. Certo. Por quê? Porque na relação, digamos, heteronormativa, Ok, digamos, né? ok. Nós temos sempre essa educação. Então vamos Tá. seguindo isso. Então se veja, uma educação que fala que nós não podemos ser felizes sozinhos. Uma educação que fala que temos que ser escolhidas, para nós mulheres, resulta no quê? Se eu estou sozinha, eu sinalizo que não fui escolhida. Se eu não fui escolhida, eu estou no patamar inferior. Você está entendendo como tem uma construção social enorme? Sim. Agora, me diga, você precisa ativamente de uma pessoa para você ir jantar? Mas, Você precisa dessa pessoa para você ir dormir, para você trabalhar, para você fazer teu esporte, para você comer saudável. Você não precisa de um par romântico, eu diria, tá? Sim, Talvez você sim. precise de amigos, que é uma coisa muito bacana. sim. Então você veja, eu tô sempre tentando desconstruir essa história do estar acompanhado, porque veja, meu amor, é uma loteria. Tanto É. você pode estar ao lado de uma pessoa que te complemente e ok, é bacana, como pode não. E se isto não acontecer na tua vida, onde está o teu protagonismo? Onde está a tua capacidade de estar bem? Então, basicamente, é por medo de ficar sozinha que muitas mulheres estão com lixos. Voltando à história do ficante. A pessoa vai lá, se conhece. Acha bacana, se pega. É, ficam, né? Exato. Ficam. Isso. Aham. E ele chega, né? Ele explica pra ela, olha, eu não quero envolvimento. E de repente ali deu match, né? Eles estão bem, eles se curtem. Só que isso vai passando o tempo. Até concordo com uma zona de conforto bem quentinha, né? Porque se o cara é ficante, ele não tem responsabilidade emocional. Nenhuma, inclusive, ele não tá pagando, né? O que é, assim, bastante interessante para ele, né? E o que conselho você daria para essa mulher que tá lá, não há 2, 3, 4 meses, mas às vezes há 1 ano, há 2, e ela não consegue expressar, quer dizer, ela tem medo de expressar a necessidade que ela tem. Não é eu não tô falando de casamento, De ser morar assumida, junto, simplesmente de ser assumida. Por aquela figura, né, que é o ficante. Por aquela figura e que muitas vezes até falam para as pessoas, nós não somos namorados, nós ficamos. E isso para uma mulher não é interessante e nem dói, né? Isso uma mulher dói. Se dura 1 ou 2 anos, isso já é uma situação incômoda que não deveria existir e que está cristalizada. Tá. Por quê? Vamos lá, tá? Todos nós deveríamos poder ter o poder de clareza e de posicionamento. Ok. Se esta mulher procura um namorado, mesmo que não seja para morar junto, e se ela quer estar no status de namorada, ela não pode se sujeitar a ter o status crônico de ficante. Tá. Que isso é um status crônico que você está me dando nesse exemplo, Ok, certo? ok. Então, cronificação de situações incômodas é por mau posicionamento. Eu vou passar para uma outra questão parecida. Por exemplo, por medo da perda, né? por exemplo, alguém me pede, eu tenho uma amiga que me pede sempre roupas emprestadas. Ok. Cada casamento que ela vai, ela pede um vestido meu, aí ela pega, ela devolve faltando um brilho, uma lantejola, ou com a barra suja, que todo mundo já teve isso, tá? Beleza. Só que eu não tenho coragem de dizer que não para ela. Então, o tempo inteiro, todos os casamentos em que ela vai, eu já fico arrepiada, porque eu já sei que ela vai pedir
um vestido, eu vou emprestar e o vestido vai voltar errado. Ora, a cronificação dessa situação é por quê? Eu não consigo dizer não. Vamos traçar o paralelo. Se eu estou como ficante, peguete de alguém que não me assume há mais tempo do que eu gostaria, Ok. se essa situação está cronificada, é a mesma coisa. É porque eu não me posicionei. Ah, Maria, mas se eu me posicionei, se eu me posicionar, eu vou espantar. Ótimo! Você espantou um alecrim dourado. Parabéns! Você se livrou de alguém que está ocupando um lugar que não deveria na sua vida. Ou você pode mostrar para ele que a intensidade com qual você gosta ou qual você gostaria que ele ficasse na sua vida e fazer ele pensar também, poxa, eu também não quero perder essa mulher. Isso Mas pode eu acontecer penso o também, seguinte, né? mas uma pessoa que já está faz um ano e pouco na tua vida e não te assumiu, será que ela te merece? É isso que eu quero que você entenda. Entendi. Veja, Entendi. a gente precisa começar a avaliar as pessoas com um critério assim mais Com amor próprio. afiado, Tá, tá? Mais afiado. entendi. Se uma pessoa está comigo há mais de um ano e não me assume, não me interessa mais que ela me assuma depois. Por quê? Porque as flores chegaram tarde, fofolete. Entendi. Já mostram os sinais largamente, assim, já demonstrados, que a pessoa não me merece. As flores chegaram tarde. Eu gostei disso daí. Essa As frase a flores gente chegaram deveria usar com mais tarde. frequência. Então não adianta, ai, fulano agora tá fantástico. Com muita frequência eu recebo, você sabe, né, muitos relatos em redes sociais, daí eu acabo transformando em vídeo. E com muita frequência eu recebo um relato assim: fulano me traía direto, fulano se comportava mal comigo, fulano era grosseiro. Aí eu resolvi dar um basta. E agora fulano tá um doce. Só que a pessoa não aguenta mais, porque ela já teve todo aquele período de coisas ruins acontecendo. As Cansou. flores chegaram tarde. Então, às vezes, a pessoa melhora, mas melhora num período em que já não tem mais nada que ser feito. Um relacionamento tóxico tem a ver com um narcisista? Não, Não tóxico tem. é aquilo que faz mal. Mal. Veja, o relacionamento tóxico pode ser de ambas as partes. Podem ser duas pessoas que simplesmente, quando, sabe aquela mistura de elementos químicos? Sim. Esses dias eu misturei quiboa com vinagre, menina. Eu quase morri no meu Nossa, tanque. imagino. Juro por Deus, começou a sair um negócio lá, eu pensei, vou tirar uma mancha. Quase tirou a mão. Quase tirei a vida. Porque eu fiz a mistura, que daí saiu um negócio assim, que eu falei, meu Deus, eu nem sabia que isso existia. Então você veja, a mistura, às vezes, de dois elementos que deveriam funcionar separados, às vezes são duas pessoas que separadamente funcionam, Ok. quando estão juntas, pode dar uma mistura tóxica. Então não necessariamente tem a ver com narcisismo. Às vezes sim, mas não Tá. necessariamente. Tem a ver com o quê? Com grosserias permanentes, com implicâncias permanentes de ambas as partes. Então, um relacionamento tóxico é um terreno muito perigoso, porque às vezes está bom, às vezes está ruim. E acaba viciando, sabia? Você Isso acaba faz mal, ficando né, viciado pra quem na tá volta. dentro. Você vicia na volta. Em querer ver de novo Querer, de novo, ter aquela coisa aquela boa. sensação. Isso acontece porque a gente fala de estímulo intermitente na psicologia. O estímulo intermitente aumenta a taxa de resposta. Esse seria o axioma, tá? Tá. O que quer dizer isso? Vai, não vai. Vai e volta. A volta é uma delícia. Mas a gente briga, mas a gente volta. Isso acaba viciando. É um mecanismo aditivo Tá. por essa coisa do estímulo intermitente. A mulher procura aquele homem porque ela quer ter aquela sensação também da volta? Sim, sim, e homens também. Então, esses relacionamentos que a gente conhece, muitas pessoas Sim. ao nosso redor que vai e Sim, volta, sim. briga e volta, é por isso. É uma questão bem interessante que está vinculada ao mecanismo de vício como qualquer outro vício. E um relacionamento abusivo pode ser de amizade, não só de, não necessariamente também de relacionamentos íntimos, Não. pode ser dois amigos. Claro, pode ser amigos, pode ser irmãos, Patrão com familiares empregado. e tudo mais. No relacionamento abusivo, a gente também tem que ver o posicionamento do abusado. O relacionamento abusivo, ele é como se fosse halteres de academia. Tem a barra e tem um Tá. peso igual dos dois lados. Tá. Só existe abusador quando tem um abusado no Tá. mesmo grau. No mesmo grau. Igualzinho. Porque senão ele não ia permitir. Claro, senão não ia permitir, entendeu? Então, assim, a gente tem que ver com muito cuidado onde está o posicionamento do abusado, não culpar o abusado, tá? Mas fazer o abusado entender o seu peso para poder sair.
E o abusado ficando quieto, aguentando tudo aquilo para permanecer com aquelas migalhas, ele acaba sendo até submisso, né, ao Claro, abusador. claro. É a passividade que a gente fala, né? Você tem 3 tipos de posicionamento, basicamente, tá? Você tem o passivo, Tá, você tem o agressivo no outro polo, e no meio você tem aquilo que deveria ser o assertivo. Assertivo com 2 S's, tá. que não é para acertar, é assertivo. Posicionamento assertivo é aquele de ser adequado. Que Então, deveria ser. que deveria ser. Então, você não precisa ser agressiva com as pessoas para repelir uma coisa que você não quer. Sim, sim. Mas você pode ter um bom posicionamento. Às vezes, é necessário ser agressivo, sim. Mas se é uma coisa pensada e apropriada para aquele momento, entendeu? Agora me explica o que é narcisista. O que é uma pessoa narcisista? Eu consigo identificar que esse cara é um narcisista? Vamos lá. O transtorno de personalidade narcísica está previsto pelo Código de Doenças Psiquiátricas da Associação Americana de Psiquiatria, que a gente, como psicólogo, segue, tá? Então, assim, um código de doenças, tá? Tem muita gente precisando Então, conhecer tem as coisas. transtorno de personalidade narcisista. Tá. Bom, isto é uma coisa, tá? Que se aproxima muito do transtorno de personalidade antissocial, que é o psicopata. Então, é tudo muito primo, é uma coisa muito parecida. É um comportamento, Tá. por isso é chamado de transtorno de personalidade, porque é um comportamento que já está arraigado na pessoa, tá? No qual a pessoa, basicamente, olha somente os seus interesses sem empatia. Então, os seus interesses são aqueles que prevalecem. Ponto. É diferente em grau de um comportamento narcísico, que não é o transtorno de personalidade narcisista. Entendeu o que quer dizer? Você falou para mim. O que é narcisista? Não necessariamente todas as manifestações narcisistas Tá. são do transtorno, Ok. tá? Então precisa saber bem a diferença, tá? O que é ser narcisista? Vem lá do mito do Narciso, que se apaixonou pela sua imagem, olhou no lago e acabou se afogando porque queria chegar perto da sua imagem. Ora, Tá. todos nós temos um núcleo narcísico, Tá. o nosso eu, Ok. e precisamos sim nos amar. Claro. Precisamos sim cuidar de nós. Precisamos sim ter um auto, né? Um autocuidado, uma autoestima Sim, boa. claro. Perfeito. Mas todos nós, como vivemos em sociedade, nós deixamos um pouco do nosso eu em favor do quê? Do coletivo. Sim. Em favor da conjugalidade. Isso Sim. é normal. Normal. Tá tudo Todos bem. nós fazemos isso. Uma pessoa com traços narcisistas, embora não tenha o transtorno, por exemplo, Tá. ela pode estar com o seu lado muito afiado e muito aflorado. Então, ela costuma só olhar para si e não olhar para outro. O exemplo que você disse, do tal do peguete, do ficante, que não assume em um ano. É Certo. claro que é uma pessoa com um núcleo narcísico gigantesco, porque ele está pouco se importando. Você acha que ele não percebe que esta mulher gostaria de ser namorada? Claro que ele Deve percebe. perceber. Ela deve falar também. Claro, mas ele não faz isso por quê? Porque ele está somente olhando para si. Ele diz assim: eu não quero. Ela já sabe. Se ela está comigo é porque ela quer. Ai, que horror. Mas é isso? É isso. Tá? Então, basicamente, a gente tem usado muito a palavra narcisista. Não acho ruim, tá? Tá. Porque é bom que a gente saiba que tem elementos, assim, em pessoas que são em um grau muito elevado, são indesejáveis para nós. A gente tem que saber identificar, tá? Sim. Mas só que a gente tem que identificar o que é doença e o que é um traço. São duas coisas diferentes. Maria, eu tenho feito algumas entrevistas aqui no podcast com outros profissionais e uma das pessoas que foi a Ana Roncato, não sei se você Sim. conhece, ela me falou uma frase que eu guardei isso e eu concordo com ela e eu vou te falar. É muito difícil você conseguir se curar da dor da separação. Ela se equivale ao luto. Você concorda com isso? Claro, qualquer luto significa que alguma coisa morreu. Tá. Não necessariamente o que morreu precisa ser. Era bom. Não precisa ser isso uma aí. morte real. Pode ser uma morte simbólica, Sim, né? sim. E não necessariamente a morte é uma pessoa. A Sim. morte é o quê? É a relação, né? Morre, claro, morre aquilo que
eu desejava, morre aquilo que para mim era um momento interessante, morrem as minhas relações com as pessoas da família Da dessa pessoa, família, uma série de coisas. convívio. Eu sempre digo que uma separação, ela é uma massa falida. É. E nós somos síndicos dessa massa falida. Sim. E daí temos que administrar muitas perdas. E é verdade, sim, equivale ao luto. Equivale ao luto. Tá. E como que você consegue ser psicóloga? Não é fácil, né? Como que você consegue mexer nessas caixinhas? Porque são várias, né? Sim. Não é só assim, Maria, olha, me separei. Eu lido com isso, né? Eu faço Sim. separação, Aham. divórcio, inventário, que também tem a dor Uhum. da Nossa. morte, realmente. Tem vezes que a gente prefere que morra do que separar, né? Né? Exato. Infelizmente, né? Uhum. Então, é assim, como você consegue, Maria, na psicologia, abrir, porque precisa abrir para falar, e fechar essas caixinhas, porque são muitas. Maria, não estava bom, mas tá, por que você tá tão triste se não estava bom? Ah, mas agora eu não tenho isso, isso e isso. Como você consegue administrar isso nas suas pacientes? Porque cada uma mexe num tendão de Aquiles, né? Por isso é muito importante você ter uma formação sólida, tá? Tá. Então, assim, no meu caso, eu tenho a formação de 5 anos de psicologia. Eu Ok. sou advogada também, né? Mas tudo bem, mas não exerço. Tá. 5 anos de psicologia e mestrado. E o estudo constante. Então, em primeiro lugar, você tem que ter uma base teórica muito robusta. Por isso, eu não acredito em coach, em terapeutas que não são formados em nada, em cursinho de final de semana. Fale o que Terapeuta de quiserem. 3 meses, né? Não quero nem ouvir falar disso, tá? É, Veja, a responsabilidade de você lidar com uma Muita. alma é muito importante. muito. Psique quer dizer alma em grego. É borboleta, que borboleta para os gregos era a alma, tá? Então você veja como é importante. A psicologia é o estudo da alma. Quando você estuda a alma de uma pessoa, você tem que ter respeito pela alma dessa pessoa. E o respeito consiste em você ter uma profunda base teórica para você saber onde mexer, de que jeito mexer De que e jeito como mexer. fechar. Tem muita gente por aí que faz, por exemplo, a tal da constelação, que nós psicólogos não podemos fazer. Não podemos fazer. O Conselho Federal de Psicologia proíbe, está certo, tá? Então, muitas pessoas vão para constelações e depois tem que fazer consultas com psicólogos para poder Louco. fechar aquele monte de coisas que ficaram abertas de forma inadequada. Então, sim, a gente precisa ter um estudo atrás disso. E quando a gente tem essa ideia, quando a gente vai pegando prática, a prática de consultório é riquíssima, a gente sabe como fazer as coisas. E há momentos em que as pessoas podem ou não aceitar a verdade do psicólogo. Porque não quer dizer o fato de, por exemplo, quando você fala com uma amiga, Tá. amiga, sai dessa relação, amiga, esse cara não presta, isso é uma coisa. Ok. Quando você é psicólogo, você tem primeiro que avaliar se a pessoa está preparada Pra para ouvir a tua aquilo. verdade. Tá. E às vezes ela está preparada para outra coisa. Preparada para eu dizer, meu amor, você já pensou em fazer coisas por você? Você já pensou em ir para academia? Então você começa a Aí fazer por com que a trás. pessoa transite por um universo próprio, Tá. mais rico e mais robusto, Ok. para que depois ela possa sair de onde ela está. É diferente. E é perigoso até, né? Eu sei porque eu às vezes tenho que dar uma notícia para um cliente ou comunicar. Você imagina, eu faço divórcio. Imagina. Então, Ah, você perdeu, o juiz indeferiu. não. E assim, muitos casais, eles preferem vir sozinhos na consulta, né? Eles não querem vir os dois juntos. Uhum. Então, um vem, você imagina se eu for falar pra você o que o teu marido falou. Ah, e mesmo que seja provoco um consensual, homicídio. eles vão separados. É isso. É tipo, é o misto de litigioso com consensual, é isso? Eu ouço tudo que você pode imaginar, e aí vem a mulher. E aí você Normalmente fica vem quieta primeiro o sobre o que homem, você sabia. né? E aí, ele falou o que de mim, doutora? Não, ele não Ah. falou nada. Ele falou que realmente o relacionamento chegou ao fim. Ah, ele não falou mais nada. Então, assim, se você fala alguma coisa, eu tenho 23 anos de advocacia, Imagina, eu a já tinha prática. provocado aí uns 15 Claro. homicídios. Né? Claro. E assim como em É família ética também, profissional. né? Tem que ter lógico, ética, é lógico. óbvio. Tem que ter ética profissional. Então eu imagino você, é muito delicado. Para você é óbvio, mas para quem tá sentindo aquela dor é muito grande, muito mensurável. Exatamente. Então, são todas essas questões que têm que ser pesadas e por isso eu insisto
num embasamento teórico robusto. O que é uma teoria? Uma teoria da psicologia é algo que foi validada por estudos, algo que tem muito artigo científico, algo que tem muitos teóricos que se debruçaram sobre aquilo. Então, você tem condições de você ter uma ideia mais razoável e mais responsável de como lidar com as pessoas. A Maria Rafart no Instagram, ela recebe perguntas. Se você não segue, segue a Maria Rafart. Ela recebe perguntas, né, Maria? Isso. E algumas você fala, meu Deus, mas tão fácil, né, de resolver isso. Outras você nem acredita que tem uma mulher passando por aquilo, ou até mesmo um homem, né? Sim, porque tem homem também sim. passando por isso. E já existiu alguma saia justa que você ficou com vontade de procurar aquela mulher, de querer ajudá-la pessoalmente? Já aconteceu algum caso específico, sem mencionar, claro, o nome? Sim, Você pode relatar acontece pra com mais gente? frequência do que você imagina. É? Tá? Com mais frequência do que você imagina. E te digo, não são os casos de vídeo. São os outros que as pessoas me mandam que eu acabo solucionando de outras maneiras. Então, assim, as pessoas às vezes nem sabem o que tem por trás dos meus directs. Eu tenho uma equipe que trabalha comigo, graças a Deus, né? A querida Um Lu, beijo pra essa amada, equipe, tudo. né? Nossa Senhora, o pessoal é sensacional. Então, Elisa, a gente só tem a aplaudir. Mas a minha equipe não tem acesso às minhas mensagens diretas. Então, eu prefiro não responder do que deixar uma terceira pessoa tomar conhecimento de segredos tão íntimos das pessoas, né? Então, realmente, acontece com mais frequência do que você imagina, né? Esse trânsito de informações e tudo mais, e aconselhamento que eu digo, faz assim, faz assado, vai com fulano. Eu não tenho mais espaço para novos pacientes, já vou avisando, né? Não tenho gente, mesmo. eu tentei, Não tenho, mas não tenho. tenho. Mas eu faço, digamos assim, uma ponte bacana, muitas vezes, para a pessoa poder, né, se aprumar para algumas coisas, sabe? Um caso que eu falo sempre, que não tem nada a ver com relacionamentos afetivos, mas também tem, né? Essa pessoa estava mal no casamento, bem mal, coitadinha. E aí ela, eu não sei fazer nada na minha vida, não sei o que, não sei quanto. A única coisa que eu faço é cozinhar. Aí eu disse pra ela, sabe fazer pão? Ela disse, sei. Falei, faz 2 pães e tenta vender amanhã pras vizinhas. E aí ela fez o dobro, ela fez mais, ela fez 4. Fez uma receita. E ela pegou e vendeu, falou, Maria, resumindo, ela pegou gosto pela coisa. Essa mulher começou a vender, eu não tô brincando, começou a vender. E aí mandando, olha amiga, mas ela faz cada coisa, esfirra, um monte de coisa. Aí começou a vender para padarias os salgados dela. Daí. Depois ela criou um buffet infantil, mas ela disse que foi uma coisa que ela não gostou, depois vendeu, tá? Aí ela comprou uma moto, que ela entregava antes de bicicleta. Depois ela comprou carro. Ela comprou casa. Eu não tô brincando. Parece história de novela. E essa mulher sempre tá me mandando, agora a gente já tá amiga de WhatsApp, né? Me mandando mensagens de como ela conseguiu superar. Mas uma série de coisas que você fica espantada de ver. Aí teve um dia, ela é muito engraçada. Maria, agora eu vou ser fit que nem você. Porque agora que eu já consegui aprender a trabalhar, agora eu quero aprender a ser fit. Gente, a Maria é linda, linda. Tem uma cinturinha de pilão, como dizia minha avó. Cinturinha de pilão. Coisa de mãe, né? Coisa de mãe, né? Cinturinha de pilão. Magrela e velha, mas tamo aí, tamo firme. Linda, linda. Tamo firme. Você sentona aí. Nem parece. Aí eu com a minha credencial, gente, eu amo a minha credencial de idoso. Você ama? Claro, eu uso pra sempre, pra tudo. Claro, eu vou na fila do idoso pra tudo. Que é a fila mais divertida, porque geralmente tem gente batendo papo assim no mercado, é a melhor fila, tô falando sério. Tá. E vaga de idoso é onde eu estaciono. Eu estaciono na vaga de idoso e vou correr no parque, acho sensacional. Não imaginou uma mulher dessa estacionando na vaga de idoso? A pessoa fala, não pode parar aqui não. Não me interessa, é minha, é meu direito, eu tenho minha identidade pra provar. Maria, que conselho você daria para uma mulher que tá nos ouvindo agora? Num relacionamento abusivo e que não consegue sair. Não importa o que tá prendendo ela lá. Se é o emocional, se é a parte financeira, porque nós duas aqui sabemos, não é? Ninguém vai chegar para você e falar assim, sai, vai embora, vai trabalhar. Não é isso que a gente vai fazer. Não, não é isso. E também não é essa a proposta. Não. E pessoas estão em relacionamentos abusivos por várias questões. E muitas vezes não é a financeira. Sim. O que eu digo para essa pessoa? Vamos lá. Vamos lá. Em primeiro lugar, se você está se identificando, é porque você já sabe o que é relacionamento abusivo. Sensacional. Aí você começa a seguir vários perfis. Não é o meu, nem precisa me seguir se você não quiser. Mas siga perfis no YouTube e tudo mais. Procura.
Facebook também tem muitas páginas interessantes. Tá. Comece a seguir e comece a assistir vídeos. Para quê? Para que a tua tomada de consciência sobre a situação seja mais clara. Ok. E as comunidades são excelentes para que a gente tenha... comunidade que eu digo é assim... Uma terapia em grupo, né? Os próprios comentários que você Sim. vê e tal, são excelentes para você ter uma consciência de classe. De verdade. Você começa a entender que não era só você que estava nisso. Aí você começa a ver casos bem-sucedidos de pessoas que saíram. Esse é um fortalecimento intelectual, tá? Tá. O fortalecimento emocional vai vir se você é alguém que está com muitas dores que vêm da tua infância e tudo mais. O fortalecimento emocional pode se dar pela terapia. Importantíssimo, tá? Tá. Então, fazendo terapia, você se fortalece emocionalmente. E aí, eu vou te propor um outro fortalecimento, que é importantíssimo, que é o do autocuidado. O que é autocuidado? É você cuidar do teu corpo como se fosse um templo. Porque até onde eu sei, deixando religião de lado, Tá. quando acaba teu corpo, acaba tudo, Ok. tá? Então, vamos falar da vida aqui na Terra, tá? Tá. Então, o que você precisa fazer com o teu corpo? Precisa ter uma alimentação saudável. Sim. Precisa fazer exercício. Precisa. Não adianta, não precisa. Não é inventar roda. Tá. É importante que você tenha higiene. Eu estou falando de higiene não só de limpar o corpo, mas higiene mental. O que quer dizer? Você sair para fazer caminhadas ao ar livre. Uitwaaien é uma palavra holandesa que fala sobre o vento no rosto, que é muito importante para todos nós. Hoje nós sabemos a importância que a natureza e caminhar na natureza tem para nós. Isso pode ser na rua que tem árvore, já é suficiente, tá? Veja, olha quanta coisa. Aí nesse autocuidado você vai desenvolvendo o quê? Interesses pessoais. Olha, eu gosto disso, eu gosto daquilo. Então vai fazendo. Eu tive uma paciente que estava numa situação semelhante e que eu disse para ela que ela precisava encontrar alguma atividade que deixasse ela de forma prazerosa. Nunca mais eu esqueço. Um dia ela aparece no consultório com uma bolsa de fuxico. Sabe o fuxico? Sei. Aquela coisa. Sei. Resumindo, ela entrou para aula de fuxico, ficou amiga das idosas do fuxico. Ela disse que era uma turma sensacional e que ela estava amando aquilo e que aquilo era, além de uma terapia, uma forma dela fazer novas amizades, conhecer novas pessoas. O que aconteceu? O casamento dela, que era um casamento ruim, passou a ter menos importância na vida dela. Você entendeu o que eu quero dizer? Entendi. Eu não estou dizendo para a pessoa ir procurar inventar roda, ou procurar outras pessoas, ou ficar se ligando. Não. Estou dizendo para a pessoa desenvolver o autocuidado, que são esses pilares. Tá. E aí o que acontece? A autoestima, a autoimagem se eleva. Tá. Quanto mais elevada for a tua autoimagem, o que você faz? Menos você aceita migalhas. E daqui a pouco você olha para aquela pessoa que está do teu lado, que era assim gigante. Você olha lá assim, ó. E fala, não preciso mais disso. E aí você se liberta. Consegue. A pessoa consegue sair disso. Certeza. Autocuidado. Maria, uma doença do século, né? Depressão. Eu consigo sair de uma depressão, não importa o grau. Eu consigo sair de uma depressão com essa autovalorização? Ou quem tem depressão não tem força para isso? Veja que interessante. A depressão é um transtorno do humor. Tá. Como ele é um transtorno do humor, ele é manejável e curável. É diferente do transtorno de personalidade, como eu falei do narcisista antes. Tá. Então, o transtorno do humor é manejável e curável. Então, já começa por aí. Você tem Depressão uma luz tem cura. no final do túnel. Sim, tá? Hoje, os estudos mais modernos, eles orientam muito para você não ter uma alimentação inflamatória e fazer exercício físico. São dois pilares. O nosso intestino, ele é o nosso segundo cérebro. É onde nós fabricamos 90% da serotonina. Os antidepressivos estão muito calcados na recaptação de serotonina e em outras questões e que não necessariamente são aquelas que deixarão você autônomo para uma cura. Então, vamos lá. Deixando de lado, né, todos os fatores que eu sei que uma pessoa deprimida tem de dificuldade em começar. Da iniciativa, né? Eu digo o seguinte, comece.
E você vai ver os resultados como serão super positivos. Claro, não vamos excluir de forma alguma um tratamento psiquiátrico, Claro. um episódio depressivo maior, por exemplo, que é Claro, super sem importante, dúvida. tá? E a terapia. Mas não se esqueça, o pilar de cuidar do nosso físico, de cuidar do nosso intestino e cuidar do nosso exercício físico, esses dois pilares, eles são extremamente importantes e cada vez mais validados por estudos. Interessante, né? E assim, se arrumar, né? Arrumar a tua casa, onde tem tudo bagunçado. Você Arrume abre o sua guarda, cama, arruma eu sua sempre digo. cama, né? Eu sempre digo. Você abre lá o guarda-roupa, cai toda a roupa. Você vai pegar um sapato, cai todo. Isso Sim. não faz bem pra ninguém, né, De jeito Maria? nenhum. Eu tenho muita vinculação com o ambiente externo e o interno. E eu sempre digo isso: comece arrumando uma gaveta. Uma gaveta salva o teu mundo. Eu vou te interromper aí nesse minuto, porque eu acho muito importante. Tem muita gente que está em casa que olha, todos os dias fala: amanhã, Maria, eu Sim. vou arrumar, sei lá, aquela pilha de roupa, Tá. pilha de trabalho, não importa o que está acumulado. E ela não consegue, ela passa o dia inteiro, e ela vai dormir e fala: amanhã eu vou mexer nisso. Mas nem que seja em 3 papéis. Ela não consegue. Por que não consegue, Maria, iniciar? O que está faltando para a pessoa? Muitas vezes é um ato de autossabotagem, porque você pode ser o teu maior sabotador e pode ser o teu maior abusador, tá? Então a gente não pode esquecer que nós, infelizmente, temos às vezes no nosso histórico de vida um desamor tão grande que esse desamor se transforma num desamor próprio. Nós passamos a não nos amar. Tá. Os baby steps que eu sempre recomendo são uma espécie de antídoto para isso. Tá. O que significa isso? O nosso sistema de recompensa funciona com nossas atitudes também. Ok. Além de funcionar com outras coisas, como drogas e etc. Mas funciona muito bem com nossas atitudes. Quando você se coloca uma meta pequena, Sim. factível e possível, e cumpre essa meta, você começa a quebrar esse ciclo. Vicioso. Começa, tá? Você começa a quebrar num sentido positivo. Você começa a dizer: peraí, eu fui capaz. Por isso que eu digo: comece com uma gaveta. Eu fui capaz de fazer isso. Sim. Ora, então eu posso fazer amanhã isso. Eu posso fazer depois de amanhã isso. E aí você entra num ciclo virtuoso De fazer. Por isso, arrume sua cama. De verdade, faz toda a diferença. A primeira tarefa do dia, cumprida, lençóis limpos, adequados. Delícia, né? Você entendeu? Isto é a primeira coisa, né? Então, vá fazendo as coisas para não procrastinar na passagem. Tipo assim, quando você chega, deixe a chave já no lugar que você determinou para chaves. Quando você chega, pega um sapato e já vai lá. Limpa E coloca ali para arejar na área de serviço, mas já faz isso, né? Quando você tem roupa acumulada, gente, não tem como hoje a gente aceitar uma pessoa deixar roupa acumulando quando já inventaram a máquina de lavar roupa. Sim, faz tempo, né? Toda a máquina lava. Tem Toda as a que máquina lava e lava. seco já, né? Inclusive, né? Então, assim, não tem como, né, a gente fazer isso. Ah, mas eu preciso lavar a mão antes. Não, não precisa. Tá? Então, tá aqui quem... Eu sou uma lavanderia ambulante, eu posso dizer pra você que dá pra lavar qualquer coisa sem precisar esfregar antes. Né? Então, assim, você pega, deixa no programa que tem molho e tá tudo certo. Okay. Então, você veja, quando você começa a deixar de procrastinar coisas do cuidado do seu ambiente, você tem toda a razão, você também começa a amar a si próprio ou a si próprio mais. Que delícia, né? A procrastinação é uma coisa muito ruim, né? É péssima. Eu odeio a procrastinação. O que eu tenho pra fazer, eu já vou lá e faço logo. Eu não gosto de procrastinar nada. E isso é importantíssimo, querida. Isso aqui é um sinal de saúde mental, tá? É? É, porque o procrastinador é um sofredor. E a autoestima do procrastinador é muito rebaixada pelo resultado da procrastinação, né? Você sabe que você é uma pessoa que não faz as coisas. E é péssimo isso pra você mesma. Péssimo. O resultado Por que é péssimo. Não consegue fazer, Maria? De novo, estamos naquela roda. Nós estamos agora vivendo né? uma era de satisfações imediatas muito fortes. Este tal desse celular está fazendo com que muitas pessoas não façam o que tem que ser feito, tá? Isso é muito ruim.
Muito Fica no ruim. celular o dia inteiro. Fica no celular, porque é mais fácil, porque é uma dose de dopamina fácil que eu tenho ali à mão e acabo não fazendo outras coisas. O necessário, né? O O trabalho. esporte, no meu caso, a corrida, É. me ajuda muito nisso. Porque enquanto você está correndo, você não consegue fazer outra coisa. Não tem jeito. Ou seja, Não vai correr olhando no celular. não existe. Não dá Tá? conta. Então você não Aham. consegue. Tá. Então, você consegue entender que tem períodos, sim, em que você não tem acesso àquele feed, aquele Instagram, aquele TikTok, aquele Facebook. Você não tem o acesso. Quando você se acostuma a não ter o acesso, se acostuma a se privar de algumas coisas, aí fica mais fácil você fazer outras coisas também, sabe? Você sabe o que eu faço, Maria? Mas isso foi. Eu criei essa meta pra mim, essa regra pra mim, vamos Aham. dizer. Eu tenho recursos pra fazer, que são petições que eu tenho que parar, analisar. Muitas vezes eu tenho que ler um processo inteiro pra fazer uma manifestação. E não dá pra fazer manifestação sendo interrompida por ligação, por WhatsApp, porque tocou a campainha do WhatsApp aqui, a Claro, você já fica sinalização, atento. você já quer ir ver É. o que que é. Então, o que que eu faço? Eu coloco meu celular no silencioso ou eu coloco no modo avião. Perfeito. Aí você tem o tempo para se concentrar naquilo e é a tua proposta. A partir do momento que eu terminei aquele trabalho, aí eu vou tomar um café, eu vou olhar meu celular, eu me dou de Meu Deus. presente. Isso é uma técnica fantástica, Eu querida. faço isso. Parabéns. Olha aqui. Sério? Super. Parabéns. É isso. E às vezes no começo me dava uma dor no coração. Eu falava, mas se alguém quiser falar comigo, meu celular vai estar, não vou ouvir. Vamos pensar que eu morri, ótimo. Né? Mas mas vou acabar meu recurso. Mas eu termino meu recurso e com excelência. Porque Claro. o que acontece? Eu era interrompida no meio do caminho, não lembrava mais o fio da meada. Você Claro. perde. A gente vive um tempo em que as pessoas pensam que tem transtorno de falta de atenção, transtorno de Sim, hiperatividade e tal. TDAH. E na realidade, o que a pessoa tem é simplesmente a falta da disciplina de poder fazer como você faz, de poder focar em uma coisa e deixar outras coisas de lado. Final de semana, eu respondo se for necessário a chamada no final de semana. Eu posso até ler. Não, não é necessário eu responder isso no domingo. Amanhã eu respondo. Perfeito, está sendo seletiva. Está sendo eu seletiva. faço isso. E essa É seletividade mesmo. faz com que você seja produtiva. Faz, porque também no domingo eu quero descansar, eu quero ficar com a Claro. família, eu quero. E eu não quero ficar resolvendo. Agora, se é uma coisa urgente, me manda uma mensagem, eu largo tudo pra resolver. Mas eu costumo pôr essas metas pra mim durante a semana. Eu acordo, por exemplo, na hora do almoço eu não pego o celular. Na hora que termino o meu expediente lá, quero fazer outra coisa, ou até quero ficar na minha rede social, eu não olho o WhatsApp. Isso Eu é muito faço o importante. que eu estou fazendo. Perfeito. E você tem com isso que uma satisfação muito grande com aquilo que você consegue, né? Isso. Isso é super importante. Eu tenho uma satisfação em ter conseguido falar, ó, agora eu vou me dar de presente, agora eu vou tomar um café, vou olhar minha rede Perfeito. social. Essa que é a proposta. Sem culpa. Perfeito. E é assim que a gente tem que fazer. Maria, eu nem sei como agradecer a tua presença aqui. Nossa, Você é Roseli, eu que agradeço. Você é maravilhosa. sensacional também, minha querida. Obrigada. Obrigada mesmo. Deixa uma mensagem para essa mulher que está assistindo a gente. Querida, você pode ser feliz sozinha, sim. Tranquilamente. Se você partir desse princípio, o que você vai fazer? Vai implementar coisas para o teu autocuidado. Vai implementar coisas para que a tua vida seja mais interessante. Quando você tiver um bom autocuidado e uma vida interessante, o que vai acontecer? Você vai se olhar no espelho e vai ter orgulho de si própria. E não tem nada a ver com aparência. Tem a ver com o orgulho de si própria. E uma mulher que tem orgulho de si própria não aceita menos do que aquilo que merece. Ai, que linda, gente. Obrigada, Má. Obrigada. Muito obrigada, tá? Foi super valia você aqui. Obrigada. Tchau, meu amor. Obrigada para você que ficou até agora assistindo. Espero que você tenha gostado. Me siga nas redes sociais, @Roseli Bonadil Oficial. E até o próximo Atualizando.